Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Olha, eu tenho algumas coisas para compartilhar com você. Coisas boas, né? Eu sou uma pessoa que costumo olhar para a vida com otimismo, olhar para a vida com alegria, olhar para a vida com fé, olhar para a vida, sabe, com esperança. Sim, eu costumo olhar para a vida com muita esperança. Eu quero convidar você também a olhar para a vida com muita esperança. Esperança. Olha, precisamos ter esperança. As coisas hoje, elas não estão talvez como você gostaria. Talvez a sua vida não esteja como você gostaria, mas ela pode mudar. E eu quero torcer para que ela mude. Eu quero até convidar você a fazer algo para que a sua vida mude, porque é o que eu faço. Tem coisas que só você sabe que você passa, por que você passa, como você passa e o que você sente por estar passando por essas coisas. Tem coisas que por mais que a gente fale para algumas pessoas, elas não compreendem, elas não estão no nosso lugar, elas não conseguem se colocar no nosso lugar. Então eu quero falar sobre alguns assuntos, dos mais diversos aqui, à luz da palavra também. Olha, quero deixar para que você medite também na tua casa, na palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vai dizer assim, Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça aleluia, se obedeça à palavra do Senhor? Eis que, aleluia, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes eu fico pensando assim, que nós, seres humanos, temos dificuldades de obedecer. Porque nós não compreendemos ainda, muitas vezes, o valor da obediência. Eu vou tirar o chapéu porque eu quero que você me veja com mais clareza. Obedecer. Você já viu, por exemplo, quando nós estudávamos, alguns aqui ainda estudam, mas quando nós estávamos na escola, nós tínhamos que obedecer. Obedecer ao que nos era ensinado ali, ao que nos era dito, algumas ordenanças da professora, da diretora, enfim, para que nós pudéssemos obter o conhecimento, para que nós pudéssemos aprender a ler, escrever, somar, subtrair, enfim, todas as matérias que nós aprendemos na escola. Não é diferente com Deus. Não é diferente com Deus. Deus tem algumas matérias para nós. Deus tem algumas formas de nos ensinar. E Ele está usando pessoas. Eu quero falar algo para você muito surpreendente. Eu estava vendo na internet um garotinho que colocaram acho que 1 ou 2 carrinhos próximo dele, mas ele não tinha um dos braços. Ele não tinha as 2 pernas. E ele então rolava para cá, rolava para lá, mas eu olhei no semblante daquela criança e ela não se perturbou. Ela simplesmente foi rolando e brincando e mexendo com aquele carrinho, e eu comecei então logo a pensar comigo, olha, essa criança, ela nasceu com essa deficiência, e então ela se submete ao que dá para fazer, sabe? Ela se submete aos seus limites, e ela tenta alcançar, fazer o que tem que ser feito. Eu e você, muitas vezes, só nos queixamos, ao invés de nos esforçar para fazer o que temos que fazer. E o que temos que fazer, a Bíblia está dizendo, obedecer. A Bíblia está falando de obedecer. Obedecer a uma ordenança maior, que é a ordenança de Deus. Olha, por que eu e você, logo cedo, não temos o hábito de nos relacionar com Deus? Precisamos criar, esses que não têm, precisam criar. Sabe por quê? Para que Deus possa nos dar caminhos espirituais. Porque no meio do natural, Deus vai nos dar caminhos sobrenaturais. Vai acontecer milagre na minha e na tua vida, quando você menos esperar, mas é necessário obedecer o que diz a palavra.
E a palavra então vai falar de relacionamento com Deus. A palavra vai falar de verdade. Eu preciso ter uma verdade com Deus. Falar, Pai, olha, minha vida hoje, ela está assim. Senhor, se eu tenho pecado contra ti, me mostra, faça com que eu veja, porque nós sabemos que o pecado é o que faz separação entre nós e o Criador, entre nós e Deus, sabe? Então nós precisamos eliminar essas coisas que nos atrapalham nesse relacionamento com Deus. E como que se faz isso? Através da oração, da leitura da palavra, mas principalmente da obediência. Precisamos aprender a obedecer a palavra. Hoje, eu estou aconselhando algumas pessoas, tá? 3 pessoas, com problemas diferentes, mas com uma só solução: Deus, Cristo. O que eu estou usando? A palavra. A palavra. Um está com problema, sabe, de ordem financeira. Outra pessoa de ordem familiar. Outra pessoa na vida afetiva. E eu uso a palavra, a mesma palavra, para aconselhar as 3 pessoas. Como isso? Porque o nosso Deus, ele é multiforme. Sabe o que é multiforme? O nosso Deus, ele age de maneiras que eu e você nem compreendemos. Então a sua palavra está dizendo assim, olha, obedeça a palavra. Por exemplo, a pessoa que está com problemas familiar, então ela precisa entender que precisamos entregar o caminho ao Senhor. Precisamos confiar que Ele vai fazer. Eu orei pelo marido, eu orei pela esposa, eu orei pelo filho, eu orei pela... Querido, orar e confiar. Entregar para Deus e confiar. Agora, o problema é que nos falta tanta fé que nós ficamos inseguros. Deus não vai operar na dúvida. Não podemos ter dúvida acerca do que acreditamos. Não podemos ter dúvida acerca do que estamos fazendo. Faça as coisas consciente, sabendo que vai dar resultado. Eu não entro em uma luta sabendo que eu vou perder. Eu não entro em uma disputa sabendo que eu não tenho condições de ganhar. Então, eu não saio para procurar um emprego, será que eu vou achar? Que será? Eu vou encontrar. Em nome de Jesus, a porta vai estar aberta. Eu não vou orar para que Deus me cure se eu não tiver a certeza que Ele tem poder para isso e que não me falta fé. Eu vou usar a minha fé. Mas eu quero falar para você, então, de muitos assuntos. Um dos principais assuntos hoje, você está bem? E o que você precisa para ficar bem? Será que é só pagar as suas contas? Será que é simplesmente estar bem com o cônjuge? Com a pessoa que você ama? Será que é só estar bem com a família? A Bíblia, então, vai dizer que de todas essas coisas, ocupa o pensamento do Senhor. A Bíblia vai dizer que o nosso pensamento tem que estar em buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus. O nosso pensamento tem que estar em primeiro lugar, buscar o reino. E aonde que eu busco o reino, irmão? Você busca o reino na palavra do Senhor. É na palavra do Senhor. É na leitura da palavra, é no ouvir a palavra, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor. Então eu estava aqui, e olha que interessante, eu falei, poxa, eu vou gravar um vídeo. Vim falar com Deus, vou gravar um vídeo. Eu parei em 3 lugares. No primeiro lugar, mas tinha tanto pernilongo, tanto mosquitinho sobrevoando, entrando na boca, querendo entrar no nariz, no ouvido. Eu falei, meu Deus, vou sair daqui. Tive que sair dali. Aí daqui a pouco eu parei em um lugar que eu estava sozinho. Quando eu comecei a ajeitar as coisas, parou um grupo de pessoas, porque é um parque, né? Parou um grupo de pessoas e começaram a conversar muito alto. E começaram a rir e tal. E eu já estava tão acomodado ali, tão, sabe, tudo ajeitadinho para gravar. Mas eu não podia dizer para eles, saiam daqui, me deixem em paz. Me deixa, para todo mundo aí que eu vou gravar. Eu não podia falar isso. Eu tive que pegar as minhas coisas e dobra aqui, guarda ali e vim para um outro lugar. No terceiro lugar, foi interessante. No terceiro lugar, quando eu cheguei, tinha uma sombrinha gostosa, né, tal. Mas o sol foi se avançando. E daqui a pouco estava quente demais. Eu quase desisti. Então, isso acontece com muita gente. Tem situações que a gente começa, a gente se propõe a fazer, e a gente desiste. Ou alguns pensam em desistir. Ou fazem depois de qualquer jeito.
Você está entendendo? A vida vai te oferecer muito essas coisas. Os relacionamentos vai nos oferecer muito isso. Existem relacionamentos que começam bem, mas no decorrer da relação começa a se complicar. E não quer dizer que eu tenho que largar, que eu tenho que me separar. Não. Quer dizer que eu primeiro preciso buscar em Deus, buscar o reino, na sua palavra, na obediência, buscar solução. Pare de desistir das coisas com tanta facilidade. E também pare de ficar muito tempo com o braço cruzado, esperando que Deus faça tudo, esperando que alguém faça por você. Você precisa se mover. Eu tive que sair dos lugares. Sai daí, Marcos. Não está dando certo. Vai para outro lugar. Não está dando certo. Vai para outro lugar. Olha, tem muita gente, mas primeiro tente. Tem muita gente que estão infeliz dentro da igreja. Sabia? Tem pessoas que estão infelizes dentro da igreja. A pergunta é, você já orou a Deus? Você já falou com Deus? Você já analisou toda a situação antes de você dizer, eu vou sair da igreja? Eu vou para outro lugar. Não, calma aí. Primeiro você precisa se certificar. Ter a certeza de que realmente o seu tempo ali já deu. É como na escola. Por mais gostoso que seja, tem um período, né? Eu comecei ali e tal, primeira série, segunda série, terceira... Enfim, primeiro grau, segundo grau, enfim, depois faculdade, aquela coisa toda. Mas tudo teve o seu tempo. Então também existem sim igrejas e pessoas em igrejas que têm tempo, o seu tempo de partir. Imagine você que os pastores que têm as suas igrejas hoje, eles pertenceram a uma denominação. E eles tiveram que sair muitas vezes, romper um relacionamento ali, uma aliança, para criar uma nova aliança em outro lugar, para, quem sabe, fundar a sua própria igreja, sua própria denominação, ou simplesmente abrir uma filial, né, uma outra igreja. Então, enfim, então vamos lá. E a mesma coisa, trabalho. Eu estava tantos anos trabalhando num lugar e de repente o patrão olhou e viu que eu não tinha mais serventia para ficar ali. E ele mandou embora. E o que eu vou fazer? Eu vou ficar na porta, eu vou acordar todo dia e ir para o trabalho aonde eu já fui dispensado, aonde os meus esforços, eles não precisam mais? Não, eu vou procurar outra coisa, outro lugar. É o que eu digo para você também. Olha, está buscando solução em Deus? Quando você olha para a televisão, cuidado com o que você vê, porque você deseja coisas que você não tem e talvez nunca terá. E isso gera uma frustração. E essa frustração vai acabar levando você a uma depressão, a uma tristeza por não ter, por não poder. Então, deixa eu te dizer, busque em Deus saber o que você pode, o que você precisa e vai atrás, vai à luta, porque com Deus você é maioria. Mas eu quero te dizer uma coisa, andar com Deus não é coisa fácil. O Senhor nos expõe a situações que vai nos gerar crescimento, mas olha, o crescimento pode doer. Sim, pode doer. Algumas coisas serão arrancadas de nós. Já viu aqueles pais que amam demais os seus filhos, sabe? E super protege os seus filhos. Mas os filhos crescem e eles precisam, cada um, tomar o seu rumo. Imagine você que não é fácil para algumas mães abrir mão dos seus filhos para o casamento. E quando ele quer morar em outro estado ou até mesmo em outro país? Olha, eu quero te dizer uma coisa. Andar com Deus é entender essas coisas. É ouvir Deus dizer assim, não, você não vai, você não pode, você não é. Mas é interessante você também andar com Deus. Há momentos que ele diz assim, você não fez, mas pode fazer. Você não foi, mas eu já te liberei para ir. Você não sabe, mas eu já te ensinei. Tenho eu te ensinado como fazer. A Bíblia não diz esperar com paciência no Senhor? No Salmo 40, diz assim, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então isso quer dizer que tem tempo, mas eu tenho que esperar. Mas tem tempo em que Deus se inclina para o homem, se inclina para a mulher. E Ele então, e me tirou de um charco de lodo, de um lugar ruim. E me tirou de lá e firmou os meus pés sobre uma rocha, em um lugar seguro. Há momentos que Deus me tira de um lugar inseguro, de uma relação insegura, de um trabalho inseguro, e me firma em um lugar sólido, mas eu preciso esperar.
Saber o que Deus quer é muito importante. Mais do que ficar pedindo. Nós sabemos muito o que nós queremos. Temos que buscar na palavra o que Deus quer. Porque o que Deus quer, Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Olha, a gente sabe que Deus pode todas as coisas. Então, se Ele quer, ninguém pode impedir. A Bíblia vai dizer que agindo Deus, quem impedirá? O próprio Deus dizendo, agindo eu, quem é que vai impedir? Algumas traduções estão assim. Eu quero dizer para você também, que da mesma maneira que você pensa, você rege a sua vida. Se você for uma pessoa otimista, alegre, para frente, sabe? Eu duvido alguém te vencer. O dia mal vai passar e você já sabe, porque você já passou muitos dias ruins. Você já enfrentou muitas situações. Eu estava vendo o testemunho de uma irmã que passou pelo câncer, teve o câncer de mama, teve a mama arrancada e depois tirou a outra. E aquilo para ela era sinônimo de feminilidade, de ser feminina, aquela coisa toda, e também estética, toda uma coisa, tem todo um significado. Para algumas pessoas, perdeu a mama, mas não perdeu a vida. Não, não é bem assim. Uma vida fadada ao choro, à lágrima, à dor, ao lamento, à vergonha. Que vida é essa? Então, essa mulher buscou em Deus. Ela buscou em Deus. Eu achei interessante que ela disse assim, eu não tinha tanta fé quanto eu tenho hoje. Hoje ela colocou prótese, ela, sabe, hoje está diferente. Mas levou tempo, tendo que andar sem as mamas. Tendo que ir aos lugares e as pessoas olharem e ficarem olhando. Tendo que muitas vezes falar a verdade, dar testemunho. Eu passei pelo câncer e eu não tenho as mamas. Contar a sua história, que não é uma história feliz, é uma história triste. Mas eu quero dizer para você que ela superou. E ela superou, sabe como? Com o poder da palavra, com a ajuda da palavra. Aquela criança que estava rolando ali, tentando brincar, sem um braço, só com um cotoquinho do outro lado e sem a perna, aquilo ali disse para mim, Marcos, vai até aos seus limites. Além dos seus limites, quem pode ir é Deus. Além do que você pode fazer, quem pode fazer é Deus. O impossível cabe ao Senhor. Sabe por que eu hoje sou um homem feliz? Me considero um homem feliz. Nem todo mundo, nem todo dia estou alegre. É diferente. Mas sou feliz, porque eu entendo que com os meus erros, com os meus atos, não era para mim estar onde eu estou. Não era para ter o que eu tenho. Não era para estar com as pessoas que hoje eu estou. Mas a misericórdia do Senhor, que é outra coisa, né? A misericórdia do Senhor, Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Sabe o que é a misericórdia do Senhor? É a bondade de Deus. De entender que eu e você somos pequenos. De entender que eu e você somos fracos, falhos, errantes, mas que precisamos de ajuda. Mas temos que reconhecer, tá bom? Temos que reconhecer que precisamos de ajuda. E outra coisa é a graça do Senhor que me alcançou. A graça do Senhor é o favor imerecido. Ele não faz porque eu e você somos bonzinhos, porque eu e você somos merecedores. Ele faz porque Ele é Deus. Ele dá o que Ele tem. Ele não dá porque você tem ou porque você não tem. Ele dá porque Ele tem. É como o sol. O sol, independente da noite ser escura, independente, ele está lá, sempre a brilhar. A rotação da Terra é que faz com que a luz do sol chegue até mim e você, mas ele está lá, mesmo nas noites mais escuras, ele está lá. É a rotação da Terra que muda isso. Sabe o que eu aprendo com isso? Já que a Terra está girando, e uma hora ela entra num período de escuridão. Aqui no Brasil, quando é dia, lá no Japão é noite, ou na China, acho que no Japão é noite. Você entende? A rotação do globo terrestre. Aí eu quero dizer para você, pense na sua vida. Há momentos em que a nossa rotação, há momentos que estamos passando por dias tribulosos, dias de tribulação,
dias de escuridão, mas o Senhor está lá e ele vai chegar, ó, nessa rotação vai chegar uma hora em que o sol, a estrela da manhã, vai brilhar para mim e para você. Eu quero dizer para você também que eu estava aqui a meditar sobre a questão financeira. Você já parou para pensar que parece que a vida de todo ser humano, não tem um só, todo ser humano, falou de fome, se tivesse dinheiro, solucionava a fome da África. Mas dinheiro tem, o que acontece é uma má administração e uma falta de misericórdia do próprio governo. E não é só do governo de lá, é do governo de todos os países. Se nós nos uníssemos, todos os países, se unissem para acabar com a fome, você acha que não acabaria num planeta onde tudo que se plantar dá? Minha querida, meu querido, olha o Brasil. O Brasil exporta coisas boas para fora, que os de casa não usufruem. Acabamos comprando também coisas enlatadas, mas fomos nós que acabamos enviando para fora. Mandamos laranja para lá e compramos laranja no mercado ali, ó, suco de laranja. Olha que coisa. Sendo que a laranja está aqui, o produto está aqui. E outras coisas mais, mas eu não quero falar desse assunto. Eu quero falar de algo muito mais profundo. Eu quero falar do meu e do teu coração. Está se falando muito de saúde mental. Você começou a esquecer as coisas, sabe por quê? O excesso de preocupação. Colocamos no lugar, sabe? No lugar os pensamentos que não é daquele lugar, sabe? A preocupação, a Bíblia diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Creia somente. A Bíblia vai nos ensinar que a ansiedade, Provérbios, que a ansiedade abate o homem. Ela abate, a ansiedade gira, rouba nossas forças. Precisamos parar de andar ansiosos. Como, irmão? Tendo fé. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu acredito. Isso é fé. Eu não preciso ver, eu preciso crer para que ela se materialize, para que ela aconteça no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Eu estava me perguntando aqui, né, sobre a questão dos pregadores. Hoje você vê todo tipo de pregador. E eu quero dizer para você, existem pregadores muito bons. Existem homens que têm uma visão assim muito mais ampla do que a minha e a tua. Precisamos, ouvir e buscar em Deus e no Espírito Santo o discernimento. Precisamos buscar o discernimento. Porque é necessário. É necessário que o homem ele descubra que há salvação para ele. A salvação, a mudança, a transformação. Então, que em nome do Senhor Jesus, eu e você, nós possamos, ampliar os nossos conhecimentos, lendo mais a palavra. Você viu, eu não podia acabar com aqueles mosquitinhos, com aqueles pernilongos que estavam me aborrecendo. Eu não podia também espantar as pessoas, expulsar as pessoas do ambiente público, porque elas estavam me atrapalhando. Eu também, não podia também mudar a questão do sol, Estava meio sombrinha, daqui a pouco o sol foi. Tem coisas que você não vai mudar, você vai ter que aprender a se adaptar, Tem pessoas que enquanto Deus não transforma a vida delas, enquanto os corações delas não são transformados, você tem que aprender a conviver e se adaptar. Não é aceitar o errado, não é isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que suportar. E muitas vezes suportar em amor. Precisamos suportar em amor. Não é coisa fácil, Passamos na vida, passamos por um período que necessitamos de pessoas para cuidar de nós. Sim, e vamos crescendo, até adquirirmos força, inteligência, sabedoria para aprender a cuidar de nós mesmos. Mesmo assim, a vida vai nos proporcionar uma situação em que precisamos do outro. Precisamos aprender a lidar com o outro, a respeitar o outro. E ao invés de só buscar, também temos que aprender a dar. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Como você vai dar se você não tiver? Você precisa adquirir amor, paciência, que as pessoas precisam, né? A gente precisa ter paciência com o próximo. A gente precisa ter amor ao próximo. A gente precisa ter interesse em ajudar o próximo. Sabe por quê? Porque um momento ou outro nas nossas vidas, nós gostaríamos e precisamos que alguém nos ajude. E Deus faz isso. Então, pense nessas coisas. Se você não tem para dar, busque ter, para que você possa dar. Se você não tem, busque pessoas que possam te dar.
Eu estava dizendo essa manhã para minha esposa, olha, estava dizendo para ela, como alguém pode vir buscar, colher aonde não plantou? Você plantou amor nos outros? Você tem dado amor? Você tem dado paciência? Tem tido paciência com o próximo? Precisamos. Porque às vezes eu quero que o outro tenha comigo. Mas será que eu tenho para com o outro? E isso é amor ao próximo. Então busque essas coisas, né? A minha família não é perfeita. A de ninguém, nem a de Jesus. Nem a família de Jesus é perfeita. Você sabia que Jesus fez com os discípulos família? E sabe o que aconteceu? No meio daqueles homens, dos 12 discípulos, seguidores de Cristo, havia um que iria traí-lo. Há traidores entre nós, que pena, né? Mas fazem parte da vida. Há homens que têm um caráter muito volúveis. Há homens que têm um caráter deturpado. São mau caráter. Mas a pergunta é, será que eu e você também não somos? Será que eu e você não fomos, em algum momento da nossa vida, mau caráter? Precisamos pensar nisso. E se nós mudamos, precisamos falar para as pessoas que é possível que elas mudem também. Pense nessas coisas. É muito fácil olhar para o outro. E você tem que olhar, e você tem que julgar também. Mas julgar não condenando, mas julgar dizendo assim, olha, eu acho que isso está errado e eu não vou fazer. Eu acho que isso está errado, eu vou ajudá-lo dizendo que está errado. Sabe? Não é só criticando. Não é dizer para alguém, ó, não vá por ali. É dizer para esse, não vá por ali porque o caminho certo é esse aqui. É assim que se fala com alguém. É assim que é um julgamento parcial. Sim, um julgamento que serve para você e serve para o outro também. Não é esse o caminho. É esse o caminho. Jesus é o caminho. Se alguém está mentindo, você diz, amigão, deixa eu te dizer uma coisa. A mentira não é o melhor caminho. Tá bom? O melhor caminho, a Bíblia diz que é a verdade. O próprio Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, perceba bem que há uma diferença aí. Do que você juntar com 3, 4 pessoas ou mais, falando mal de uma pessoa. Você já parou para pensar no poder? A Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus ofeitos. A oração, falar com Deus. Imagine se essas pessoas que se unem para falar de uma pessoa, se essas pessoas que se unem para falar mal do governo ou de alguém, enfim, se unissem para orar, para que houvesse mudança vinda do céu, para que Deus pudesse intervir. E eu não estou dizendo, vamos orar para que Deus mantenha o mal na maldade. Não, vamos orar para que Deus possa abençoar, abrir os olhos daquele que é mal, do que está fazendo que é mal, daquele que não ouve direito, para que ele possa ouvir, e para que ele possa ver, e para que ele possa ter a oportunidade, como eu e você, de se arrepender dos maus caminhos e retornar ao bom caminho, que é Cristo. Não é coisa fácil. Não sou bonzinho, você não vai ser bonzinho também. Nós vamos buscar apenas a obediência, como foi dito aqui. Melhor é obedecer do que sacrificar. Tem muita gente que fala assim, mas eu ajudei fulano, mas eu ajudei aquilo lá, mas eu ajudei aquilo lá. Deixa eu dizer uma coisa para você, tá bom? Em vez de ficar ajudando as outras pessoas, você já ajudou a Deus? Como que eu posso ajudar a Deus se Deus tem todo o poder, se Deus faz tudo? Obedecendo, você já obedeceu a Deus. Sabe por quê? Às vezes Deus não manda você ficar dando dinheiro para os outros. Às vezes Deus simplesmente está falando, senta com ele, conversa, abraça. Dê amor, dê o seu tempo, empreste o seu ouvido para o outro falar. E às vezes eu estou pensando que porque eu estou ajudando, pagando contas, porque eu estou dando roupa, porque eu estou comprando presentes. Querido, às vezes eu estou fazendo o que é bom, mas de uma hora e de uma forma errada. Precisamos pensar. E como que eu penso? Eu paro e medito na palavra. O que o Senhor fez na palavra? Sabe o que o Senhor fez com os discípulos, com os apóstolos? Ele andou com eles. Tem pessoas que você precisa andar. Tem gente que a gente fala, não, isso aí eu não quero nem perto. Eu pago para não estar perto. É complicado isso. Mas não é que você seja obrigado também. Aí eu vou falar de tempo, né? Tem o tempo, sim. A Bíblia diz que tem um tempo de abraçar as pessoas. Eclesiastes capítulo 3. Vai dizer assim, há um tempo de abraçar e há um tempo de se afastar de ser abraçado.
Olha, a Bíblia diz que há um tempo de ajuntar pedras e há um tempo de espalhar. Há um tempo de se ajuntar e há um tempo de se espalhar. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de colher. Há um tempo, você só precisa entender qual é o tempo agora. Eu acho que é o tempo de perdoar o meu irmão. Eu acho que é o tempo de perdoar o meu pai. Eu acho que é o tempo de perdoar a minha mãe. Eu acho que é o tempo, sabe por quê? Porque se o tempo é de plantar, vamos plantar. Porque senão vai chegar o tempo de colher e não teremos o que colher. Não vamos colher o que queremos ou o que precisamos. Pense nessas coisas, sabe? Vá para a igreja, ouça a palavra, pegue aquilo que lhe cabe, porque o Senhor vai falar com as multidões, o Senhor vai falar com os seus filhos, mas Ele nos chama pelo nome no meio da multidão. Você sabia que lá no meio da igreja, Deus vai dar uma palavra para todo mundo, mas muitas vezes há uma parte da palavra, um trecho da mensagem que vai ser direcionada para você. Esse trecho da mensagem será direcionado para você. Então entenda bem que estar na igreja como estar na escola é aprender cada vez mais. Falar um com o outro é compartilhar, é dividir. E nós precisamos fazer isso. Sabe por quê? Aquele que disser que na vida sabe de tudo é mentiroso. Ninguém sabe de tudo. Ninguém faz tudo certinho. Mas eu quero te dizer uma coisa. Precisamos nos esforçar para aprender a fazer as coisas. E precisamos também nos esforçar para fazer o que é bom. Sim, para fazer o que é bom. Chega de criticar e dizer que o mundo está mal. Realmente. O mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. A maldade opera no mundo, né? É o que mais a gente se vê. Mas ainda existe muita gente boa. A pergunta é, e você, quem é? Você está na classificação de pessoas boas ou de pessoas ruins? Olhe para você primeiro, antes de olhar para os outros. Olhe primeiro para você. E depois, quando você olhar para os outros, se você puder, ajuda. Se você não puder, se afaste. Olha o que eu aprendi na casa de recuperação. Quando eu estava me tratando da dependência química, nós éramos apresentados quando chegávamos lá, né? Aí o monitor, o diretor, o que estava à frente da obra, falava assim, olha, está aqui nosso irmão Marcos, quem puder ajudar se aproxima, mas quem não puder se afaste. Deixe ele fazer o seu tratamento, deixe ele seguir o seu caminho. Amém? Amém. Olha que coisa interessante, uma palavra tão simples que eu vou levar para a vida toda. Você pode ajudar? Se aproxime. Você não pode ajudar? Se afaste. Não atrapalhe, por favor. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. E que você continue tendo aí um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, enfim, na presença do Senhor. Leia a Bíblia, medite. Quando você entrar nas redes sociais, cuidado, porque as redes sociais, elas, como que eu posso dizer? Imagine um lugar cheio de buracos, né? De buracos. Alguns buracos existem conteúdos muito bons. Você cai e você sai desse buraco com algo maior, com algo melhor. Você aprende alguma coisa. Há buracos que parecem que são prisões. Você cai lá e fica lá. Sabe umas besteiradas que se falam, sabe? A gente só quer rir, e muitas vezes é rir à custa do outro, rir à custa do cristão, rir à custa do fulano, rir à custa da religião do outro, rir às custas da queda, rir às custas... irmão, eu não posso sorrir. Claro que você pode. Você só precisa estar pronto para quando vier o dono disso tudo, para quando Jesus voltar, tá bom? Tem muita coisa que eu e você fazemos que parece bom aos nossos olhos, mas a Bíblia diz que são caminhos de morte, então pense nisso. Pai querido, Deus eterno, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, te agradecemos por estarmos vivos enquanto tantos já morreram, te agradecemos, ó Deus, pela família enquanto tantos não têm, te agradecemos, ó Deus querido Pai Santo, pelas oportunidades, enquanto tantos têm, mas não sabem aproveitar e nem enxergam a oportunidade que têm. Meu Deus e meu Pai, abençoe, Pai querido, aqueles que estão à frente dos trabalhos, das grandes obras. Abençoe, Pai querido, aqueles que estão ajudando vidas. E ajude, Pai querido, Deus Santo, aqueles que ainda hoje não podem ajudar, mas não sabemos que têm, Pai querido, Deus Santo, dons e talentos para ajudar. Meu Deus e meu Pai, trabalhe na nossa vida, Senhor. Nos ajuda na parte financeira. Mas não esqueça, Pai, da nossa vida espiritual contigo. Pai, nos leve a ver, Pai, o que os homens naturalmente não vê.
mas que os homens espirituais discernem. Meu Deus e meu Pai, nos ajuda, Pai, a crescermos na graça e no Teu conhecimento. Pai, e nos perdoe os nossos pecados, porque é certo, Pai querido, que nós estamos uma hora ou outra cometendo alguns erros. Mas nos ajuda, Espírito Santo, não deixe de nos corrigir, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor castiga e corrige somente quem o Senhor ama. Então, Pai, venha nos corrigir, ainda que tenha que nos castigar. Venha nos corrigir, porque nós não queremos levar uma vida inteira errando. Cura-nos, Pai, Senhor. Liberta-nos dos vícios, Pai. Liberta esses que me ouvem, Pai, dos vícios. Liberta da ignorância, da falta de conhecimento. Liberta-nos, ó Deus. Pai, o Senhor nos tem na palma das mãos e nós não queremos sair das Tuas mãos. Assim como o Senhor disse para Jeremias, sois vós como barro na minha mão e eu dou a forma que eu quero. Né? Assim é Israel, como barro na minha mão, e eu dou a forma que eu quero. Senhor, trabalhe com tudo que há em nós, Senhor, mas com tudo que há no Senhor. Trabalhe conosco, Pai, em nome de Jesus, com a Tua misericórdia. Trabalhe conosco, em nome de Jesus, com a Sua poderosa graça. Nos ajuda, porque é certo, Pai querido, que nós preferimos a Tua justiça, que nós preferimos obedecer, Senhor, do que sacrificar. Já sacrificamos por demais. Queremos obedecer. Por isso, Pai, eu oro por esse que me ouve. Eu oro, Pai querido Deus Santo, pela minha família, pela minha casa e pela minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Foi mais uma troca de informações, para dizer uma troca de ideias. Deus abençoe. E lembre-se bem, você talvez não seja o que você gostaria que você fosse. Mas pergunte para Deus se você está no caminho. E se você está no caminho, fique tranquilo, ainda que você não seja o que você gostaria de ser. Ainda que você não esteja onde você gostaria de estar. Ainda que você não consiga aquilo que você gostaria. Se você estiver no centro da vontade de Deus, isso é o suficiente. E no centro da vontade de Deus, às vezes, olha, Paulo estava na cadeia. No centro da vontade de Deus, Cristo estava na cruz. No centro da vontade de Deus, às vezes não é um lugar confortável. Nem é um lugar que nós desejaríamos estar. Mas é o centro da vontade de Deus. José estava no centro da vontade de Deus, na casa do seu pai. José esteve no centro da vontade de Deus quanto escravo. José esteve no centro da vontade de Deus quanto na prisão. Mas José estava no centro da vontade de Deus quando se tornou governador. Esteja você no centro da vontade de Deus, no caminho, para que você chegue em qualquer lugar onde Deus quer que você chegue, mas estando no centro da vontade de Deus. Deus abençoe tua vida e tua família em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.